No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã, a Cristo tem te dirigido aqui esta noite. Porque você crê nas promessas do Espírito Santo. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isto. Cristo em você, a esperança da glória. Esta é a fase final que completará a noiva de Cristo para arrebatar. Todos de olhos fechados. Desfrute deste momento na presença de Deus. Esta é a causa de estarmos aqui, de se deleitarmos na presença de nosso Deus. Senhor Jesus, obrigado por estar aqui, Pai. Obrigado pela doce presença do Teu Espírito manifesta no nosso meio, Pai. Tu tenhas a liberdade de trabalhar em cada coração aqui esta noite. Muitos vieram atribulados, com problemas. Alguns vieram desanimados, Deus. Outros vieram, Senhor, por vir. Mas em Tua presença tudo pode mudar. Em Tua presença coisas extraordinárias podem acontecer, Pai. Nós queremos, amado. E é nisso que estamos aguardando, Pai. Não é no braço de um homem, mas é no poder do Espírito Santo. É no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Pai, nós queremos isso em nosso meio, Pai. Nós estamos caminhando na expectativa de que algo glorioso se manifestará. Tu já estás se manifestando, mas algo maior virá da Tua parte, Senhor. Eu creio. Eu não quero ficar para trás, Espírito Santo. Ninguém aqui quer ficar para trás, Pai. Não queremos ser meros espectadores de Deus. Queremos ser homens e mulheres que estiveram com Deus, que experimentaram a realidade de Deus, que podem dizer no fundo da alma que eu sei quem eu tenho. Deus, nós sabemos que Tu és mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Tu és mais do que um culto, Deus. Tu é mais do que uma pregação e um louvor, Pai. Nós queremos Te provar de uma forma divina e nova e real, Pai. Nos ajuda, Pai. Este púlpito até que ele abre, Pai. Que cada criança, cada jovem, cada vida que entrou aqui tenha um coração e uma alma, uma mente e um espírito preparado para Deus trabalhar. Porque tudo é possível àquele que crê em Deus. Você crê em Deus. Você não carrega um título somente de crente porque você segue, mas é porque você crê nele. Pai, então continue a abençoar cada filho Teu, Pai. E a reunião que está sendo realizada, Deus, no nome de Jesus Cristo. A poder do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. O pastor está em Dom Pedro de Alcântara, foi lá a Santa Ceia dos irmãos do Dom Pedro. Deus abençoe todos os nossos visitantes. Sintam-se bem, em nome de Jesus. Você trouxe a sua Bíblia, abra ela em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Deus abençoe os irmãos aí que se doaram ontem, hoje, ali na obra da igreja, né? Deixaram ele estar com a família ali, se reuniram ali para ajudar na obra.
As irmãs também que estiveram junto ali, Deus abençoe todos, viu? Grandiosamente, no precioso nome de Jesus, muito especial. Os irmãos acharam aí? Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muitos numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E Ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, Tu o sabes. Então Ele me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porém nele-vos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porém em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Amém. Nosso Pai Celestial, acrescenta, Senhor, a bênção, a leitura do Teu texto sagrado, Pai, e nos dá um bom momento em Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se ensinar. Os irmãos aí que estão em pé atrás, aí do lado, se quiser se assentar, tem lugar aqui na frente, tem bastante lugar aqui na frente, aqui, ó. Vamos nos assentar. Vamos ouvir a palavra de Deus, viu? Amém. A passagem que nós lemos é um texto muito conhecido e muito tremendo. Nós sabemos que toda a realização que o homem produz com suas próprias mãos não tem nenhum êxito diante de Deus. Deus somente recebe glória naquilo que Ele realiza, e quando o homem entra dentro deste propósito divino de Deus. Toda obra que o homem faz pode ser feita para Deus, pode ser cantado, pregado, executado para Deus, mas se aquilo for feito fora da vontade de Deus, não tem nenhuma aceitação. Se eu pregar, se você pregar, se você cantar, se você fizer qualquer coisa fora da vontade de Deus, não tem nenhuma aceitação. O poder do Espírito Santo, diz o profeta, ele faz o que? A favor dos seus filhos e a favor do seu povo. Ele faz a predestinação, nos trazer ao nosso lugar em Cristo. Faz nós nos posicionarmos. Aquela predestinação, aquilo que Deus viu antecipadamente a meu e ao teu respeito, a minha e a tua vida, a minha e a tua salvação, Deus viu antecipadamente, e eu e você nos encontrávamos nos pensamentos de Deus. Passou-se as eras, passou-se o tempo, e chegou a nossa época, a nossa era e a nossa vez. Viemos ao mundo em carne, através de nossos pais. O que acontece? A predestinação, sustentada pelo poder do Espírito Santo, vai nos buscar aonde nós estivermos, seja no mundo, seja no pecado, seja na falsa doutrina, na falsa religião, vai nos buscar de uma forma sobrenatural. Aleluia. E vai nos trazer para a sua vontade perfeita, para o seu plano perfeito de redenção e de salvação. Eu e você jamais conseguiremos com nossas próprias mãos se mover em direção à vontade perfeita de Deus. O que nos faz nos mover em direção à vontade perfeita de Deus
é a predestinação sustentada pelo pacto de sangue da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, e o poder do Espírito Santo nos movendo para esta vontade perfeita, para este lugar, esta posição que Deus escolheu e preparou para nós estarmos. Então saiba de uma coisa, que quando você vem para Cristo, você tem que chegar naquele lugar aonde Deus preparou para você. A igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, ela chegará ao destino dela, não importa o que aconteça, não importa a situação em que a era se encontre, não importa se são dias antediluvianos, se são dias negros, se são dias sodomitas, se o pecado tem dominado, se a falsa doutrina tem entrado. Saiba de uma coisa, a igreja de Jesus Cristo, ela chegará na posição dela, a qual Deus estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Amém. E se você é um predestinado, é um daqueles que Deus pensou em sua mente, em sua obra de salvação, e você foi enquadrado dentro desta obra, saiba de uma coisa, você vai vir de uma forma divina e sobrenatural. Deus não aceita obra de homem, Deus não aceita força do braço do homem. Não tem como você entrar no reino de Deus através de uma força natural, de uma visão natural. Tem que ser através do poder do Espírito Santo. Amém. Por isso que o vale dos ossos secos é um exemplo vivo do que Deus pode fazer com sua igreja e do que Deus está fazendo com sua igreja. Ezequiel viu um cemitério gigantesco de ossos espalhados por todos os lados, aqueles ossos secos, aqueles ossos jogados, um lugar aonde ninguém daria valor, um lugar aonde somente se tem lembranças do passado, mas ali não tem mais vida, ali não tem mais nada aonde um homem possa encontrar força. Então Deus mostra que quando Ele fala a palavra tem que vir à existência. Amém. Porque a palavra de Deus, conforme Isaías capítulo 55, não pode voltar vazia. A palavra de Deus, ela frutifica. A palavra de Deus, ela tem um poder sobrenatural. Glória a Deus. Deus envia ela para aquele dia, para aquela hora, para aquela pessoa. Ela vai chegar em contato com aquela pessoa, com aquela era, com aquela igreja, e vai produzir algo. Amém. E retornará para Deus de uma forma viva e real. Então, Deus falou para que a vida viesse para aqueles ossos. Deus falou para que os nervos viessem. Deus falou para que a pele viesse. E Deus soprou sobre o vale dos ossos. E o Espírito de Deus formou um exército poderoso e glorioso. Isto é o que Deus está fazendo com sua igreja noiva. Amém. Ninguém pode, diz o profeta na mensagem Atos do Espírito Santo, ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai o trazer. Não é aquele que deseja ser, é Deus que elege ser. Eu e você não temos nada a ver com isso. É Deus, Ele endurece quem Ele quer, e Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Não importa a sua posição, se você é o presidente ou um vagabundo na rua. Antes do começo do mundo, Ele ordenou que tantas pessoas fossem salvas, e cada uma delas virá. Nenhuma está perdida. Cada uma delas virá. Ele ordenou uma igreja, e ela seria sem mancha. Ela seria uma igreja sem ruga. Aleluia. Amém? Amém. Então, não é o que quer, não é o que pede, não é pela obra do homem, mas é Deus quem faz
isso. Deus ele vai capacitar a sua igreja de uma tal maneira, de uma tal forma, nos últimos dias, aonde ela conseguirá atravessar esta era sem mancha, sem mácula e sem dor. Deus ele levantou foi um exército, não uma igreja qualquer, um exército com vida, a vida da ressurreição de Jesus Cristo nela. A igreja apostólica, a igreja primitiva, a primeira igreja, ela foi fundamentada sobre o poder do Espírito Santo. Eles viviam debaixo de leis, cerimônias, regras e mandamentos. Eles tinham sacerdotes, eles tinham sumos sacerdotes, eles tinham rituais e sábados, guardavam dias, guardavam regras, mas eles não tinham vida em si mesmos, disse Jesus. Eles eram uns vales de ossos secos, eles eram pessoas que estavam destituídas do poder do Espírito Santo. E toda vida que é destituída do poder do Espírito Santo, saiba de uma coisa: além dela ser um sepulcro, um cemitério, algo vazio, ela tem insatisfação de seguir a Cristo. Ela tem barreira e uma dificuldade gigantesca de se alegrar em ouvir a palavra. Isto é um vazio imenso que permeia dentro de um coração, de uma vida, de um homem, de uma mulher, de um jovem, seja lá quem for. Porque quando você entra em contato com Cristo e Cristo entra em contato com você, você pode ser a pessoa fraca, você pode estar passando uma situação difícil, mas saiba de uma coisa: aquilo que Deus colocou dentro de você, Ele não vai permitir que nada deixe arrancar aquilo novamente de você. Amém. Aleluia. É como o irmão Negrito disse ontem: o sabiá pode picar por fora a fruta, a maçã, mas por dentro não foi contaminado. Amém. Isto é o que aconteceu com Jó. O diabo picoteou ele todo por fora, encheu Jó de lepra. Ele perdeu sua família, sua esposa, perdeu seus amigos, perdeu seus bens, mas por dentro ele não perdeu aquilo que Deus tinha dado para ele. Foi aumentado e aumentado, até que ele teve a maior experiência de todas, que foi a experiência de ver Cristo ressuscitado. Coisa que ele não tinha uma Bíblia para contar, ele não tinha um profeta e um sacerdote para falar para ele, mas ele olhava para a natureza e via Deus. Ele olhava para o zodíaco, para os céus, e ele via Deus. Por quê? Porque Deus tinha uma forma especial de se manifestar na vida dele. Saiba de uma coisa, irmão: se você está passando dificuldade, mas você teve aquele encontro com Cristo, você não é mais um vale de ossos secos. Você pode estar em uma formação, e é isso o que a igreja de Jesus Cristo está fazendo. Ela morreu quando o pecado entrou nela. Ela morreu quando o falso ensino e a falsa religião invadiu e tomou os domínios da verdadeira igreja apostólica. No ano 325, no concílio de Nicéia, depois de Cristo, o homem dominou a igreja e o Espírito Santo não teve mais a liberdade de dominar a sua igreja. Então, a igreja foi morta e sepultada. Mas conforme Joel 2, 22 ao 28, Deus prometeu que restituiria tudo aquilo que o diabo tinha tragado da igreja. Deus traria de volta novamente em uma forma viva e real. O poder de Deus não pode ser tocado. Deus não pode ser tocado. O homem pode ser tocado. A igreja pode ser tocada. Mas Deus não pode ser tocado. Amém. Eu e você andamos pelas ruas e somos tocados pelo pecado. Eu e você somos tocados pelas tentações. Somos tocados por doenças e enfermidades. Mas Deus não pode ser tocado por doenças e enfermidades. Deus não pode ser tocado por pecado, por mentira e por engano. Deus é santo, 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 santo. E esta santidade, aleluia, este Deus que não pode ser tocado, Ele está dentro da tua vida, do teu viver. Então o sabiá, o diabo toca por fora, mas ali dentro Deus está
uma noiva para o arrebatamento. Do outro lado vai haver festa. Deus já preparou a cidade. Deus já preparou o movimento. Deus já preparou os seus anjos. Vai haver festa no céu. E se tiver alguém aqui que quer aceitar Jesus aqui hoje, quer entregar a sua vida para Jesus aqui hoje, saiba de uma coisa. A Bíblia diz que os anjos fazem festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando um homem ou uma mulher se arrepende, os anjos fazem festa no céu, porque é mais uma alma, é mais uma vida que entrou para o plano eletivo predestinado por Deus. Vamos lá? Então, veio a Era das Trevas. A Era das Trevas passou-se. Então Deus levantou um monge chamado Martinho Lutero, e através de Martinho Lutero, movido pelo poder do Espírito Santo, porque as 7 eras da igreja, elas são movidas pelo poder do Espírito Santo. O azeite se encontra na base do castiçal. Cada tocha dessa tem um pavio que vem aqui e mergulha aquilo que se encontra o azeite. Então, esse pavio é incendiado pelo poder do Espírito Santo. E esta era é incendiada pelo poder do Espírito Santo. Cristo caminha no meio desta era, mantém esta era acesa pelo seu poder. Então, quando Deus tira os salvos desta era, esta era se apaga e Deus incendeia a próxima era. Nós estamos na última era, na era de Laodiceia. Deus está movendo aqui hoje. Você se encontra nesta era hoje. O Espírito Santo está preparando o último povo para completar a igreja, a noiva do Cordeiro. Só que uma coisa eu te digo: vamos deixar a predestinação de Deus, o poder do Espírito Santo, nos levar, nos mover para aquele lugar que Ele já preparou para mim, para você. O teu lugar não é no tabernáculo da cidade mineira somente. O teu lugar não é somente pertencer a uma igreja. O teu lugar é estar em Cristo Jesus. Amém. Este é o lugar. Zacarias 4:6 diz que não é nem por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então toda a obra realizada era pelo Espírito do Senhor. Nenhum homem tem ousadia e intrepidez em encarar um leão em uma arena. Nenhum homem tem intrepidez e força para encarar torturas de morte por negar a Cristo. Mas os santos das eras primitivas encararam leões, encararam fogueiras, encararam arenas, porque eles foram capacitados com um poder e uma unção que Deus deu para eles, encararam aquela hora, aquele momento em que eles estavam vivendo. Deus os moveu para a unção da era que eles estavam vivendo. Martinho Lutero, por si mesmo, não tinha capacidade de encarar um papa, uma igreja católica, um paganismo total na era em que ele vivia. Mas pelo poder do Espírito Santo, Deus o capacitou, Deus iluminou a palavra para ele, e ele começou a andar sobre a luz da palavra da era dele. E ele olhou aquele versículo que estava mais de 1000 anos ali, que ele passava por cima, que os monges passaram por cima, que os crentes da igreja primitiva passaram por cima, e ele, iluminado pelo Espírito Santo, olhou e viu: o justo viverá pela fé. Amém. E o Espírito Santo disse: não precisa mais de Lutero mais carregar cruz, não precisa mais pagar indulgência, não precisa mais fazer penitência para isso, para aquilo, purgatório, para tirar os teus parentes que morreram no purgatório. Não precisa fazer isso, Lutero. Eu já fiz isso por você. Eu já morri no Calvário por você, Martinho. Glória a Deus. O justo viverá pela fé. Somente creia no que eu já fiz por você. E ele começou a pregar dentro das igrejas católicas daquele dia, e aconteceu uma verdadeira reforma. O Papa não conseguiu matar Martinho Lutero. Ele foi pressionado para negar a sua tese e a sua doutrina, mas ele não negou. E Deus deu continuidade àquilo. Por quê?
Porque aquilo era o primeiro estágio do vale dos ossos secos. Deus levantou um exército em pé de ossos. Agora veio a era da santificação. Deus agora colocaria nervos naquele exército. E os nervos, então, Deus santificou através de John Wesley, dos puritanos, dos metodistas, dos batistas. Eles pregavam que não somente tínhamos que viver pela fé, mas que também tínhamos que nos santificar, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então o Espírito Santo iluminou aquelas sagradas escrituras para aquela era, e eles começaram a ver que, se nós não seguíssemos a paz uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo não ia nos purificar. Eles leram que temos que seguir a paz uns com os outros. Então o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eles começaram a se santificar, a viver uma vida pia, a deixar o mundo de lado, a fazer uma separação. E Deus trouxe grandes homens que invadiram a Europa e os Estados Unidos com o Evangelho da Santidade. Então, em 1906, Deus colocou o Caio naquele exército. Então vieram os pentecostais e criam que não somente tínhamos que viver pela fé e não somente sermos santificados, mas também, conforme Atos capítulo 2, nós também podemos falar em novas línguas. Nós podemos receber os dons do Espírito Santo em nossas vidas e em nosso viver. Então Deus trouxe um avivamento Azusa. Através de 2 ou 3, 4 pessoas, Deus avivou e derramou os dons do Espírito Santo. Os homens conseguiram produzir isso? Não. Deus iluminou a palavra. E eles começaram a orar sobre aquela palavra. E o Espírito Santo veio e cumpriu aquela palavra. Aquela era passou. E chegou a era de Laodiceia. A nossa era que nós estamos vivendo. Agora não é somente ossos, tendões, nervos. Não é somente pele. Agora é Deus soprando o seu espírito de vida nessa igreja. Por quê? Porque agora chegou na estatura completa. Aquele homem, aquele exército ficou em pé por completo. E agora faltava receber vida. Foi isso que Deus fez. Agora Deus está trazendo a vida. Que vida? A mesma vida que Ele trouxe para a primeira igreja. O mesmo Espírito Santo que Ele derramou na primeira igreja. O mesmo batismo em nome de Jesus Cristo que Ele colocou na primeira igreja. As mesmas manifestações e o poder sobrenatural de Deus que Ele colocou na primeira igreja, Ele está colocando na última igreja também. Nenhum homem pode realizar isso, mas Deus pode realizar isso. Amém. Dentro de cada filho e filha sua. Glória a Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, ali Paulo fala da unidade do Espírito. Ali Paulo fala do corpo de Cristo e dos membros do corpo de Cristo. Se você quiser abrir comigo, e o versículo 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Porque todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos livres, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito, o Espírito Santo. Nós, como membros individuais, quando recebemos esse Espírito Santo, fazemos parte do corpo de Cristo. Então Deus moverá agora através da tua vida e do teu viver. Você não vai mais se mover por si mesmo, você vai mover pelo Espírito do Senhor. Ele vai te guiar, Ele vai te colocar no lugar que você é.
quando você é movido e entra dentro desse Espírito. O irmão Branham fala que nascer de novo não é o batismo do Espírito Santo. Nascer de novo, você entrou no reino de Deus. O batismo do Espírito Santo te coloca em obra dentro do corpo de Deus. O Espírito Santo não deixa você ficar parado. O Espírito Santo te coloca em movimento. O batismo do Espírito Santo faz você agir numa posição em que Deus colocou para que você agisse. Você agora é um membro do corpo que funciona a favor do reino de Deus. Amém. Você não vai lutar contra o próprio corpo. Você não vai atacar o seu irmão. Você não vai falar mal do seu irmão. Você vai falar bem dos seus irmãos. Amém. Vai defender os seus irmãos e principalmente a palavra de Deus. Por quê? Porque você está dentro de um corpo. Glória. E eleito, diz o profeta, não persegue eleito. Eleito não ataca eleito. Um membro não ataca o membro. Se você está atacando algum membro do corpo de Cristo, sabe de uma coisa, você não faz parte do corpo. Você está debaixo de juízo. Agora, se você ama, se você luta por aqueles que lutam, se você pleiteia por aqueles que pleiteiam, sabe de uma coisa? Você está se movimentando sobre o poder do Espírito Santo. Com dificuldade, com fraqueza, mas você está se movimentando. Se o Espírito Santo, que é o cabeça da igreja, vai para aquela direção, você que é um membro, vai para aquela direção também. Você não vai para outra direção. Mas para que direção que o Espírito Santo vai? Para que direção que o Espírito Santo está indo? O Espírito Santo está indo na direção da palavra. Ela é as placas indicativas que nos diz como devemos nos conduzir no caminho. Ela não nos deixa sair fora do caminho. Ela nos posiciona no caminho. Para nós não ficarmos muito tempo aqui, eu só quero ler o versículo 27 do capítulo 12. Olha, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Amém. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curas, socorros, governos, variedades de línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E agora eu vou mostrar o caminho mais excelente. Deus constituiu este exército, conforme Efésios, no capítulo 4, para que esse exército fosse aperfeiçoado. Abre em Efésios capítulo 4 e o versículo 4. Efésios 4, 4. Há um só corpo, que é o corpo de Cristo, a sua noiva, a sua igreja. Há um só corpo e um só Espírito. Esse um só Espírito é o Espírito Santo. Diz o profeta que não existe dois Espíritos Santos. Aquele mesmo Espírito Santo que guiou Ana e Simeão até o templo, aonde estava o menino, é o mesmo Espírito Santo que te guiou esta noite, Amém. Amém. para a palavra, para o Evangelho. Oh, aleluia. Não existe outro Espírito Santo, não existe dois Espíritos Santos, não existe dois corpos de Jesus Cristo, existe somente um corpo de Cristo, uma igreja de Cristo, uma noiva de Cristo. Amém. Eita! Então vamos continuar lendo aqui. Há um só Senhor, no versículo 5. Deus o fez Senhor em Cristo Jesus. Há uma só fé. Que fé que é esta? A fé que vence o mundo. Aquela fé de Judas capítulo 1 versículo 2 ali. Aquela fé que uma vez foi entregue aos santos. Aquela fé que eles batalharam, que pleitaram e que morreram posicionados na palavra. Esta mesma fé foi dada para a última igreja também.
para nós batalharmos por esta fé. Um só Senhor e uma só fé. Um só batismo, tanto o batismo nas águas como o batismo do Espírito Santo. Há um só batismo do Espírito Santo. Amém. E um só Deus, que é Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém. Agora vamos lá. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. A graça foi dada a cada um de nós que fizemos parte desse corpo, conforme a medida do dom de Cristo. O dom de Cristo é o Espírito Santo. Foi dado à medida a cada um. Por isso diz que subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Olha isso. Ele subiu, que é, senão também aquele que antes desceu as partes mais baixas da terra. Quando ele morreu, ele desceu até o inferno. Ao terceiro dia ele ressuscitou, subiu, levou cativo o cativeiro. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Este é o propósito de Deus derramar a igreja com dons, que Deus derramar a igreja com profetas, apóstolos e mestres, para o aperfeiçoamento da minha e da tua vida, da noiva do Cordeiro no mundo inteiro, para o aperfeiçoamento dela. Então, quando você vê um pregador do quíntuplo de Efésios, um pregador que está no corpo de Cristo, ele vai trazer mensagens para não fazer divisão na igreja. Ele vai trazer mensagens não para aumentar a igreja ou para fazer um bonito grupo, não, mas é para te aperfeiçoar no corpo de Cristo. É para às vezes puxar a tua orelha, para que você se posicione no lugar de dever onde você deve estar. Porque diz o irmão Branham que o Espírito de Cristo, o ofício de Cristo, desce naquele homem, naquele profeta, naquele apóstolo, e fala com o corpo, com a igreja. É o andame que foi construído e está preparando a minha e a tua vida, a minha e a tua família. Tem coisas que você não dá conta, aí você tem que recorrer ao homem do quíntuplo de Efésios. Ele consegue enxergar o que você não consegue enxergar. Ele consegue interpretar sonhos que você sonhou e que você não sabe o que significa. Ele é um homem capacitado. Mas sabe de uma coisa: Deus deu os dons. Deus deu uns para apóstolos. Deus deu uns para profetas. Deus deu uns com dons de operação de milagres. Deus deu uns para outra área. E para você, o que Deus deu? O profeta chega a dizer que na igreja de Cristo local tem que ter a manifestação dos 9 dons operando nela. Se nós não temos isso, estamos buscando, estamos a caminho disso. Por quê? Porque a noiva do Cordeiro vai chegar no lugar em que Deus predestinou para que ela chegue. Ela não vai chegar incompleta, ela não vai chegar despreparada para o casamento com o seu noivo. Ela vai chegar completa, preparada. Amém. Saiba de uma coisa: nós tivemos um exemplo, como diz o profeta, Noemi e Ruth. Noemi representa a igreja judia. Ruth era uma gentílica, como eu e você. Só que Ruth foi ensinada por Noemi como conseguir a redenção da vida dela, como ela encontrar, como ela chegar diante de Boaz. Noemi dizia para ela: quando tu for te encontrar com Boaz, faça assim, assim e assim. Quando tu for lá, haja desta e desta maneira. E ela, Ruth, agiu conforme Noemi dizia para ela agir. Ela não agiu diferente. E sabe o que Ruth estava ensinando? Sabe o que Noemi estava ensinando para Ruth? Segredos
segredos da palavra de Deus, segredos da redenção, de como encontrar redenção, de como ser resgatada daquela situação crítica e ser encontrada dentro da vontade perfeita. Ela aprendeu isso. E eu e você, como igreja noiva, aprendemos com os judeus o quê? Adoração de um único Deus. São João 4:23, Jesus disse que a verdadeira adoração vem dos judeus. Ele disse que não é neste mundo nem daquele, mas ele disse que vem dos judeus. Deus primeiramente se revelou à nação judaica. Deus veio para eles, o Messias veio para eles, mas eles cegados não conseguiam ver. Então Deus abriu a porta para mim e para você. Hoje eu e você, pela graça, pela abertura dos selos, o Cordeiro abriu os selos, o Cordeiro mostrou o caminho, como devemos nos aproximar do plano da redenção. Então agora a noiva está fazendo o que com os selos abertos? Ela está caminhando em direção à posição dela. Outro detalhe de exemplo do noivo com a noiva: Isaac, ele, quando estava ali na sua juventude, Abraão velho de idade, Abraão falou para o seu mordomo Eliezer: o meu filho, eu já estou velho, o meu filho está aí, preciso que tu arrume uma esposa para ele. Tem que ser alguém da parentela, tem que ser alguém da mesma linhagem. Não podemos pegar linhagem de fora. Em outras palavras, nós temos que preservar a linhagem do Messias. Então o que aconteceu? Eliezer, o mordomo, pegou aqueles camelos, pegou aqueles presentes que tinha sido preparado para uma noiva. Ele não sabia quem era a noiva, mas ele tinha camelos, ele tinha presentes, e ele tomou o seu rumo de viagem atrás de uma noiva para Isaac. Isaac é Cristo. E agora falta achar essa noiva. E sabe de uma coisa? Que o poder do Espírito Santo vai mover em direção à predestinação. Não era Agar, não era Sara. Não, eu digo, não era Agar. Era Sara, que era para ser a esposa de Abraão, e que era através dela que tinha que nascer um filho. Não importa se era nova, não importa se estava com 80, 90 anos de idade. Ali Deus cumpriu a palavra, porque Deus tinha visto e falado que era ali. Então agora, Deus, em sua predestinação, estava atrás de uma Rebeca. E ele, sendo um mordomo, se ajoelhou quando chegou na entrada daquela cidade que Isaac sabia, e fez uma oração para que Deus trouxesse a mulher certa para o noivo certo. Uma mulher de caráter, diz o profeta. Uma mulher que não somente tinha aparência externa, uma mulher que não tinha somente beleza externa, mas uma mulher que tinha caráter. E ela recebeu. Lá vem aquela moça no poço, naquela hora do dia. Então ele pediu para beber, e ela deu de beber para ele, e deu de beber para aqueles camelos todos. Cada camelo daqui é aproximadamente 500 litros d'água, se eu não me engano. Então você imagina quanto de água que aquela mulher deu, aquela moça deu, aquela jovem deu para aqueles camelos. Ela pegou e levou ele até a sua casa, até o seu lar. Ali ele contou a história que estava atrás de uma noiva. Ele não falou, o Eliezer não falou dele nenhuma vez. Ele somente falou de Abraão e de Isaac. Ele somente falou do noivo e da promessa. E ali então ele deu presentes para ela. Ela tomou uma decisão de seguir ele, de ir com ele. E a Bíblia fala que ela recebeu aqueles presentes. Ela se adornou com aqueles presentes. Ela se vestiu com aqueles presentes. Ela montou naquele camelo que veio com Eliezer. E o Isaac estava lá no campo, no finalzinho da tarde, agoniado todos os dias para ver se de longe ele via uma esposa, e de longe ele viu aqueles camelos, aquela procissão de camelos vindo. Ele reconheceu de longe que lá vinha Eliezer, um mordomo da casa, um mensageiro, e ele viu que uma donzela, diz o profeta, se aproximava e estava em cima daqueles camelos. E eu quero que você saiba de uma coisa: ela não estava vindo a pé, ela estava em cima dos camelos. E o profeta disse que aquele camelo simboliza o poder do Espírito Santo. Ela
veio montado no poder do Espírito Santo. Se ela não foi ela a si mesma, mas foi o poder do Espírito Santo. Foi uma oração de um Eliezer. Foi um Abraão, um homem posicionado, um amigo de Deus que orou e ele orou. E sabe uma coisa? Deus cumpre a sua palavra. Irmão, sabe uma coisa? Quem está levando você, quem está conduzindo você, é a predestinação de Deus. É a escolha de Deus, sustentada pelo poder do Espírito Santo. Irmão, dá para descansar ou não dá? Dá para descansar ou não dá? Descansa. Descansa a tua mente, a tua alma, a tua vida atribulada. Não descansa em ti. Vem, entre nesse corpo. Entre em Cristo. Ali você vai ver que o quíntuplo de Efésios vai funcionar para você. Quem não está no quíntuplo de Efésios ou no corpo de Cristo, pregação de pregador de quíntuplo de Efésios não funciona. Palavras de pastor não funciona. Não está no quíntuplo de Efésios. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, Jesus disse, São João capítulo 10. E a voz de Deus agora está agindo através do quíntuplo de Efésios. Os 5 ministérios. Se você não recebe a correção de um pastor, você não é ovelha, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e vai ser ouvida através do quíntuplo de Efésios. Aquele homem terá uma palavra viva e real para posicionar a tua casa, para curar tuas feridas e enfermidades, para te ajudar nos momentos difíceis. O apóstolo vem para posicionar. O evangelista vai buscar e vem trazer para o pastor preparar. O mestre vem colocar a coisa em ordem, porque ele olha os mínimos detalhes e coloca em ordem. E cada um de nós precisamos sermos colocados em ordem. Amém. Com a palavra. Verdade. Eu vou encerrar aqui. A noiva vai produzir tudo o que Cristo produziu. Eu creio. Jesus disse: as obras que eu as faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus tinha um ministério de palavras e de obras. A noiva de Cristo terá um ministério de palavras e de obras. Então, irmãos, se prepare, porque o nosso Deus não é um Deus só de palavras. O nosso Deus não é um Deus só de letras. O nosso Deus não é um Deus somente de carne, ossos, nervos e tendões. O nosso Deus é um Deus que sopra o Espírito de vida. Amém. O Espírito de vida não ficou somente em palavras, fez aquele exército se movimentar, fez aquele exército se tornar uma obra viva e real de Deus. Então sabe de uma coisa, nós somos um exército vivo de Deus marchando sobre a face da terra. Você espalha vida sobre a face da terra. Aleluia. O único poder concentrado de vida de Deus está em sua igreja na terra. Fora disso, não tem vida. Religiões, placas de igrejas, denominações e mais denominações, não tem vida em si mesmo. Se estiver fora de Cristo, não tem vida. Você imagina, só no Brasil são mais de 30 mil placas de igreja, e Jesus disse que vem buscar uma igreja, uma noiva batizada que entrou neste corpo e ele é o cabeça. Agora você para e medita: o que será com essas milhares e milhares de igrejas que dizem ser igreja de Cristo? A verdadeira igreja de Cristo batizará em nome de Jesus Cristo como a primeira igreja batizou, conforme Atos 2:38. A verdadeira igreja de Cristo, isto é palavras, tá? E obras. Isto é o andaime, isto é nervos, ossos, carne. A primeira igreja fazia a santa ceia com pão asmo, sem fermento, com vinho puro, não suco, porque isso é um símbolo do corpo de Cristo.
A última igreja faz a mesma coisa. A primeira igreja tinha o lava-pés na Santa Ceia. Eles lavavam os pés uns dos outros, conforme São João capítulo 13 e 1 Coríntios 5 a seguir, ou Gálatas capítulo 5 a seguir. A última igreja não tem mulher pregadora, porque na primeira igreja não tinha mulher pregadora. Conforme 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 a seguir, diz que não, porém, permito que as mulheres preguem ou ensinem nas igrejas. Se elas querem aprender alguma coisa, interroguem os seus próprios maridos em casa, porque é indecente que a mulher pregue ou ensine na igreja. E ele termina esse capítulo dizendo: se vós sois espirituais, reconheçam que os mandamentos que eu vos estou ensinando são mandamentos do Senhor. Hoje, a era que nós estamos vivendo é conforme Timóteo capítulo 1, versículo 4, as pessoas teriam comichões nos ouvidos e elas não suportariam mais ouvir a sã doutrina. Elas não suportariam ouvir mais o verdadeiro evangelho. A igreja apostólica seria totalmente destituída e portas seriam fechadas para ela, como foi no princípio. Hoje nós estamos vivendo um tempo de posicionamento. A primeira igreja era crescimento, nós, posicionamento. Não que nós não estamos crescendo espiritualmente. O andaime foi montado, o corpo de Cristo está crescendo e está crescendo espiritualmente para a estatura de varão perfeito. A primeira igreja crescia em volume, ela crescia em conversões. Paulo chegou a fazer 3 viagens missionárias no mundo da época dele. Hoje você vai evangelizar, o teu vizinho já é evangélico. Hoje você vai falar de Jesus, o teu vizinho já é evangélico. Hoje Deus está atrás deste posicionamento de sua igreja noiva. O amadurecimento final. Aquilo que é, aquilo que não é, não é. No final, Judas mostrou quem ele era. Não foi na metade do ministério de Jesus, não foi no começo do ministério de Jesus, no final do ministério de Jesus, Judas mostrou quem ele era. No final da era de Laodiceia, cada eleito mostrará o que realmente ele é e o que realmente ela é. Por quê? Porque os celeiros já estão abertos. O noivo está recolhendo o grão, o trigo, para colocar no celeiro, e a palha é lançada no fogo. Você é grão, vai para o celeiro. Se você é semente, você vai para o celeiro. A semente produzirá como a semente produziu. A primeira igreja e a última igreja são a igreja alfa e a igreja ômega. O mesmo poder que foi derramado lá é o mesmo poder que é derramado aqui. Então, irmãos, creia na palavra, descanse na palavra, busque sobre a palavra, ore sobre a palavra. Não ore desapercebido, dando tiros para os lados. Ore sobre a palavra. Pai, é a tua palavra, Senhor, e eu estou na expectativa e aguardando sobre a tua palavra. E Deus, que é fiel em cumprir a sua palavra, vai cumprir na hora e no tempo certo para cada um de nós. Amém. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé.